Então, pessoal, dando continuidade, né? Agora a gente vai falar sobre a espontaneidade de uma reação. Então, esse princípio aqui, né, do Berthelot e do Thompson, isso há muito tempo, né? Então, essa foi uma primeira parte da espontaneidade. Então, eles falaram o seguinte: dentro de um conjunto de reações possíveis, ocorrerá primeiro, espontaneamente, aquela que for mais exotérmica. Aí, qual é o motivo, né, da reação mais exotérmica ocorrer primeiro? Porque nessa época, né, em 1867, eles achavam, né, que a reação química acontece espontaneamente se e somente se os produtos forem menos energéticos que os reagentes, ou seja, mais estáveis. Mas não é isso, né? Então, o que a gente tem? Hoje, a espontaneidade está relacionada a essa grandeza chamada energia livre de Gibbs. Tá? Então, o Gibbs ele é super importante dentro aí da química e da engenharia, né? Então, a energia livre de Gibbs é o G, tá? Só que, novamente, é uma grandeza termodinâmica, então a gente não consegue medir só a variação. E aí, o que significa essa variação, né? Então, tá aqui, variação é o final menos inicial, mas é isso aqui que me interessa. O ΔG, ele mede a espontaneidade do sistema. Só que além disso, quer ver? Olha que legal. Vamos entender essa equaçãozinha aqui, tá? Essa equaçãozinha aqui, ela te diz o quê? Aqui o ΔH é o quanto de energia, né, você tem no processo, né? Então, ou a reação libera ou absorve calor, mas você tem ali uma quantidade de energia. Dessa quantidade de energia, uma parte, ou seja, tu tira uma parte para o quê? Para a organização. Então, isso aqui é a organização do teu sistema, certo? Tá? Então, T, que é a temperatura em Kelvin, vezes a variação de entropia, ele está relacionado à organização. Aí, é muito legal porque assim, ó, o que é energia livre, né? A energia livre de Gibbs é quando, né, sobra, então, quando o processo é espontâneo, automaticamente sobra energia, né? E ela pode ser utilizada para realizar o quê? Trabalho. Tá? Então, é a máxima energia útil de ser retirada do sistema. Ou seja, eu posso retirar essa energia e realizar trabalho. Tá? Só que agora, como é que eu vou saber se é espontâneo ou não? Então, tá aqui. Quando o ΔG for menor do que zero, é espontâneo. Se o ΔG for maior do que zero, é não espontâneo, igual a zero é que atingiu o equilíbrio químico. Até o ΔG, né? A bolinha, não esquece que é padrão, a 25 graus, essa é uma equaçãozinha que mostra ele relacionado com o equilíbrio, ó, com o equilíbrio químico, tá? Você não precisa saber isso aqui, mas é interessante para você saber que está relacionado ao equilíbrio químico. Então, quando atinge o equilíbrio, o ΔG é zero. Isso é um detalhe, tá? É a partir daqui que a gente, quando a gente estuda no ensino superior, é que a gente aprende o que é a constante do equilíbrio. Mas não entra, não viaja. Vamos ao que interessa. Tabela da previsão. What's Digena? Então, vamos ver. Essa é o seguinte. A gente vai prever se é espontâneo ou não. Então, o ΔG é igual ao ΔH menos T ΔS. Certo? Tá. Então, vamos ver. Aqui, ΔH, ΔS e ΔG, ok? Agora, então vamos começar pelas reações exotérmicas, ΔH negativo. Se aqui é isso e a entropia aumenta, a desordem aumenta, ó, vai junto comigo. Ó. Se aqui é mais com menos fica menos. E sinais iguais somam e conservam o sinal. Então, o ΔG vai ser negativo. Então, sempre é espontâneo. Então, toda reação que ela é exotérmica, tá? Exotérmica e aumenta a entropia, é um processo espontâneo. Só que assim, geralmente o pessoal acha que espontâneo vai ocorrer. Não, nunca esquece que para que ocorra uma reação química, o pessoal tem que ter a energia de ativação, tá? Tem que alcançar
né, a energia necessária para que a reação ocorra. Ok? Meia hora depois eu estou olhando para a caneta. Aqui. Agora vamos lá. Ainda agora exotérmico, certo? Exotérmico. Agora a entropia diminui. Então aqui é exo. A entropia diminui, ó. Menos com menos ficou o quê? Mais. Para ser espontâneo, tem que ser negativo. Então, esse aqui tem que ser maior do que esse. Então, esse aqui tem que ser pequenininho. Para que esse seja pequenininho, a temperatura tem que ser o quê? Baixa. Então, aqui só vai ser espontâneo se for uma temperatura baixa, tá? Para que esse seja maior do que esse aqui. Ok? Agora, nós vamos trabalhar com o endotérmico. Tá? Vocês já vão ver um exercício que eu adoro, que ele mostra isso, né? Que é isso que eles vão perguntar para você. Tá? Se cair para você, né? Vamos mudar a cor aqui. Ó. Agora, Jana, endotérmico. ΔH positivo. Então, tá aqui. ΔH positivo e a entropia aumenta. Tá? Então, a desordem aumenta. Então, vamos lá. Então, aqui agora é positivo. Ó. Vai. Mais com menos fica menos. Então, para ser um ΔG negativo, para ser espontâneo, Jana, aqui tem que prevalecer. Então, ele só vai ser espontâneo se a temperatura for alta. É isso que a gente faz, né? Nos processos, a gente descobre, tá? Então, aqui é para ser espontâneo. A gente descobre qual é a temperatura na qual ele se torna espontâneo. Tá? Agora, presta atenção. Pronto. Então, temperatura alta. Agora, só um instantinho, vamos pegar uma borrachita aqui, ó. Agora, vou mudar de cor, porque isso aqui é super importante, ó. Mudar de corzinha. Vou botar um verdinho aqui. Se o ΔH é positivo e a entropia diminui, fica mais organizado, olha o que vai acontecer, ó. Positivo aqui e aqui é negativo. Menos com menos fica o quê? Mais. Então, vai ser um ΔG positivo e aí não é espontâneo. Tá? Então, o ΔG positivo não é espontâneo. Então, aqui nunca vai ser espontâneo, tá? Não é espontâneo para qualquer temperatura. Ok? Quando é endotérmico, a entropia diminui. Então, agora, nós vamos pegar um exercício da tua apostila, tá? Eu vou pegar, que eu gosto muito desse. Primeiro, a gente vai fazer o número 10, que ele está relacionado com a tabelinha, tá? É só para você ficar ligado. Essa questão aqui, ela ajuda muito você nos exercícios. Então, vamos ver. A primeira coisa, pessoal, sempre observando, tá? As unidades, ó. É a primeira coisa que tu observa. Aqui tem um problema. É Joule e faltou o Kelvin, tá? Vezes Kelvin, tá? Então, arruma aí. Tá? Então, presta atenção, ó. Aqui é quilojoule, aqui é joule e aqui é quilojoule. Então, fica ligado. Mas o que é importante é aqui, ó. Ele está dizendo o seguinte. O ΔH, então, vamos lá. Então, ΔG é igual a ΔH menos T ΔS. Então, aqui é negativo e aqui é negativo. Ó. Menos com menos fica mais. Então, aqui, já vamos fazer direto, tá? Ó, fica mais. Então, para ser negativo, esse aqui tem que ser pequenininho. Então, tem que ser em baixas temperaturas para ser espontâneo. É isso que tu vai vendo aqui, ó. A 200 Kelvin, o ΔG é negativo. Aumentou a temperatura, começou a ficar não espontâneo, tá? Na formação da amônia, ok? Agora, a número 2. Os dois são positivos, ó. Então, na reação número 2, ó, ΔG é igual a ΔH, Jana, menos T ΔS. Vai junto comigo. Aqui é positivo e aqui é positivo. Mais com menos fica menos. Então, para esse aqui prevalecer, né, para ficar espontâneo, esse aqui tem que ser em altas temperaturas. Então,
Tu vê que aqui ainda não é espontânea, porque o ΔG é positivo. Não esquecendo que o ΔG menor do que zero é espontâneo e maior do que zero é não espontâneo. Então, só que aqui, Jana, à medida que você vai aumentando a temperatura, o ΔG está diminuindo. Ou seja, está indo para a espontaneidade. Tá? Porque tem que ser muita temperatura, alta temperatura. Ok? Tá? Então, vamos ver. Verdadeiro ou falso? A diminuição da temperatura desfavorece a espontaneidade da reação número 1? Ó, na número 1, em temperaturas baixas, favorece. Então, é falso. O aumento da temperatura favorece a espontaneidade da reação número 2? Sim, vimos até pela tabelinha ali, né? Verdadeiro. Agora, será que na temperatura de 400 Kelvin a reação número 1 será espontânea? Então, você vai ter que fazer isso aqui, ó. ΔG, tu vai ter que substituir. É igual a ΔH menos T ΔS. Eu vou fazer, mas eu vou te mostrar uma coisa importante, ó. Tá aqui. Jana, ΔG a 400 Kelvin é o que eu quero descobrir. Ó. O ΔH é, toma cuidado, porque agora a gente vai fazer em Joule, tá? Então, aqui, se aqui é Joule e aqui é quilojoule, tu multiplica por 1000, né? Tu multiplica por 1000. Então, vai ficar 20, 1, 2, 3 Joule por mol, tá? Então, vamos lá. Jana, vai ficar menos 20.000, menos a temperatura de 400, vezes, aqui, menos 25. Então, vai ficar menos 20.000, menos com menos fica mais, vai dar 10.000, né? 400, 4 vezes 5, 20, vão 2. 4, 8, 9, 10, 10.000. E aí, o ΔG vai ficar menos 10.000 joule por mol. Certo? ΔG negativo. Então, ele vai ser o quê? Espontâneo, verdadeiro. Agora, esse aqui a gente vai modificar um pouquinho. Ele está perguntando se a 4.000 Kelvin, ela vai ser espontânea número 2. Então, nós vamos fazer uma pergunta. Qual vai ser a temperatura na qual ela fica espontânea? Então, para ficar espontâneo, isso é muito perguntado, ó, o ΔG tem que ser menor do que zero. Então, vamos lá. Aqui, tomando cuidado novamente, ó, 30.000, certo? Joule por mol. Então, vamos substituir aqui. Ó, eu estou fazendo aqui, tá? Ó, isso aqui é o ΔH menos T ΔS menor do que zero, Jana. Qual é o ΔH? 30.000 positivo, menos a temperatura, que eu quero saber, vezes 5, que é positivo, menor do que zero. Passa esse aqui para o outro lado, vai ficar menos T vezes 5, menor que menos 30.000. Passa esse 5 dividindo, e como aqui está negativo, tu vai multiplicar por menos 1. Mas quando tu multiplica por menos 1, tu altera esse sinal também. Então, a temperatura vai ser maior que 6.000 Kelvin. Certo? Então, ou seja, para que a temperatura, né, para que esse processo seja espontâneo, automaticamente, Jana, tem que ser uma temperatura acima de 6.000 Kelvin. 6.000, vamos só botar aqui, 6.000 menos 273 dá 5.727 graus Celsius, né? Tá? Então, essa aqui, ela é falsa. Então, é isso que vão perguntar para você, né? Para você trabalhar esse tipo de questão, ok? Que é o que tá aqui, ó. Agora, ele pergunta, no exercício número 7, o seguinte: o carbeto de cálcio, na sua forma cristalina, possui uma entalpia padrão de formação de 60 kJ por mol e uma entropia padrão de 300 Joule por mol Kelvin. Qual deve ser a temperatura em graus Celsius em que o processo está em equilíbrio energético? Tá. Então, vamos lá.
Aqui é parecido, só que ali a gente quis descobrir qual é o processo, né? Então, vamos ver. ΔG é igual a ΔH. Tu fica ligado, ó. Menos 60 mil, tá? Menos a temperatura e aqui a entropia positiva. 300 é igual a zero. Menos T vezes 300 é igual a... passa para o outro lado aqui, vai ficar mais 60 mil. Então, T vai ser menos 60 mil dividido por 300, corta os dois zerinhos aqui, vai ficar menos 200 Kelvin, certo? Tá. Só que ele quer em graus Celsius, então, temperatura em Kelvin é igual a temperatura em graus Celsius mais 273, certo? Então, tu tens esse valor aqui, que é menos 200, é igual a temperatura em Celsius mais 273. Então, a temperatura em graus Celsius vai ser menos 200, menos 273, sinais iguais, soma e conserva o sinal. Resposta letra A. Ok? E aí, foi uma questão da UDESC que ela pergunta assim, qual é a incorreta? Por isso que eu estou pegando para a gente terminar aqui. Olha bem, considerando uma substância, na maioria dos casos, o nível de entropia aumenta nessa ordem? Não. Com certeza, aumenta em ordem contrária. O gás é o de maior entropia. Então, essa opção aqui está falsa. Se você quiser depois fazer todos os outros, tá? E esses aqui são os exercícios do lar para você, ok? Estudem, mas isso aqui é bastante comum, realmente, tá? No estado do Paraná. Se você quiser, né, na UEL 2020 caiu uma questão bem tranquilinha, tenta lá fazer também, ok? Bom estudo. Tchau, tchau.